Olá, meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Você sabe a importância de conhecer a palavra de Deus? Talvez você pense que é mais uma religião, na verdade? Mas a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, na verdade, ela não é uma religião. Ela não tem nada a ver com religião. Na verdade, a palavra de Deus, ela é um documento valioso, um documento de suma importância. Afinal de contas, todos os documentos são importantes, não é verdade? A sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, seu RG, seu CPF, enfim, todos os seus documentos são importantes. E de repente, se você não tiver documentos, aquilo não comprova a sua existência. Você veja que até o certidão de óbito, ela é muito importante, porque sem aquele documento, a certidão de óbito, não comprova a morte de uma pessoa. Então, esta palavra aqui é um documento que comprova a existência de Deus. É isso mesmo. Estas palavras aqui, essas folhas aqui, elas nos comprovam que existe um Deus, né? E aqui está contido, assim como numa certidão de nascimento, a data, hora, dia, quem é o pai, quem é a mãe, não é verdade? De uma criança que acabou de nascer, assim também aqui está contido todas as informações referentes ao nosso Criador, ao Criador do ser humano. Você sabe que o fato de nós existirmos e de tudo que existe, né, já comprova a existência de Deus, já comprova a existência de um ser sobrenatural, um ser superior, um ser dotado de capacidade, inteligência e poder extraordinário, e por isso nós denominamos Deus. Então ele deve ser adorado, porque ele deve ser reverenciado, deve ser respeitado e também deve ser conhecido, não é verdade? Então tudo que existe já nos dá informação que esse Deus é sobrenatural e poderoso, e que ele tem uma preocupação de que eu e você e toda a humanidade o conheça, não é verdade? Isso já é extraordinário. Mas você sabe que os homens, né, através de uma mente maligna, né, eles inventam teorias, teoria do Big Bang, teoria da evolução, teoria isso, essas coisas, para enganar a humanidade, né, e fugir do foco. Por quê? Por quê? Será que faz diferença o fato de nós termos vindos de uma teoria da evolução, teoria do Big Bang, ou teoria da Bíblia, de um Criador, de um Deus? Faz diferença? Claro que faz. Faz toda a diferença. Porque se fosse uma coisa do acaso, meu amado irmão, no caso da teoria do Big Bang, da teoria evolucionista, se tudo foi uma obra do acaso, então não tem nem sentido a nossa vida, não tem nem sentido a nossa existência. E acabamos nos conformando com toda a injustiça que existe nessa terra. Acabamos nos conformando com todas as desigualdades, onde uns, a minoria, tem demais e a maioria passa fome. Nós acabamos nos conformando, né, com o fato de não haver amor entre os seres humanos. E acabamos também nos conformando pelo fato de existir tanta aberração nesta terra. Olha, amados irmãos, quando nós
passamos a ser iluminados pelo Espírito Santo, ele faz nós usarmos a nossa inteligência. E percebemos que nós fomos criados por um ser chamado Deus. Nós denominamos ele Deus, na verdade, mas pode chamar de um ser superior. E que ele quer ser conhecido. E que ele deixou um mundo. E aqui está traçando todas as suas características, todas as suas qualidades. E não só isso. Ele não só está se revelando a nós, e que ele tem também um plano com as nossas vidas, e que nada é obra do acaso. E que tudo tem um princípio, um meio e também um fim. E além de tudo isso, o fato da existência da Bíblia, ela fala uma parte muito importante, demasiadamente importante. Porque para o ser humano que ele tem poderes e direitos dados de ser feliz, de não se conformar com as injustiças que ele sofre nessa terra. Por exemplo, uma criança nasceu no meio de um lar onde os pais são separados e a mãe sofre bastante, né? Às vezes tem vícios, não é verdade? E aquela criança desprezada ou rejeitada. Como vai ser a cabeça dessa criança? Ela vai condenar a mãe? Condenar o pai, que ela nem conheceu? Como ela vai reagir? Então, essa criança vai ficar uma criança revoltada. Vai ficar uma criança inconformada. Mas por que eu? Será que eu sou mais feio? Será que eu fui escolhido para sofrer? As religiões não dão poder para a pessoa se libertar dessa situação. Mas o Criador de todos nós, ele nos ensina como quebrar esta corrente do mal, como nos libertar das cadeias que nos aprisionam e como enfrentar, ter poder para enfrentar todos esses problemas e muitos outros, né? E nos ensina o caminho da felicidade. E mais, que essa pessoa, embora se sentisse sozinha, e tantas outras que sofrem, que se sentem sozinhas, como no caso da teoria do Big Bang, né? Falaria que essa pessoa tem mais esperança. Mas a palavra de Deus diz, olha, eu estou contigo. Clama a mim e eu te responderei. E anunciarei coisas grandes, firmes, que você ainda não sabe. E dará poder para você vencer todas as coisas. E para resgatar tudo aquilo que havia se perdido. Como, por exemplo, ajudar até essa mãe, né? E o pai, e ajudar outras pessoas da família, não somente aquela. Então é um erro muito grande nós não conhecermos a palavra de Deus, amados irmãos. Porque ela nos dá poder, ela nos dá livramento, porque ela ensina os caminhos que nós não devemos seguir, né? Que são caminhos de morte. Então ela dá livramento para nossas vidas. E ela nos dá condições para nós adquirirmos toda a felicidade, tanto nesta terra como na vindoura. Então, é de suma importância nós conhecermos a Bíblia Sagrada. É de suma importância ouvir a palavra de Deus. É de suma importância pregar o Evangelho. Por isso que eu estou aqui nessas lives tão simples, né? Tão humildes, mas e da minha maneira, da maneira que eu encontro, trazendo a palavra de Deus ao coração dos que creem. Compartilha essas lives com as pessoas, com o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar também trabalhando com a obra de Deus, porque ainda, mesmo
com tanta divulgação da palavra de Deus, o diabo ainda tem feito muitos escravos, porque é ele que não quer que a gente conheça a palavra de Deus. Então, se você quer ser feliz, meu amado irmão, se você quer se tornar uma pessoa poderosa, passe a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, porque isso trará para a tua vida o maior poder, que é a fé, e vai fazer você tomar posse de toda a felicidade que este mundo, toda a injustiça e os demônios querem tirar de você, tá bom? Você não é uma pessoa fraca, você é uma pessoa poderosa. Quem garante isso? A palavra de Deus. Vamos orar. Altíssimo Senhor, e andar nesta terra com o Senhor e adquirir vitórias, tanto nesta terra como na vindoura. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a irmã Rosimeire, que sempre está aí com a gente, nunca falta nas lives. Parabéns, amada irmã, muito obrigada pela sua ajuda, viu? Que você tem nos dado, e espero que essas lives estejam sendo, né, de grande valor para sua alma. Abençoa, dá um abraço lá na Amanda, no Igor, na irmã Vilma, e em toda a sua família. E todos os demais irmãos que compartilham dessas lives. Sejam abençoados no nome do Senhor Jesus, tá bom? Estaremos de volta às 18 horas. Hoje eu me atrasei um pouquinho, mas não deixei de estar aqui. Agora eu vou para a igreja, vou fazer uma prece ao nosso Deus, né? E vou estar te apresentando também, irmã Rosimeire, e a toda a sua família e todos os irmãos que têm nos ajudado a pregar o Evangelho. Fica com Deus. E se nós não nos encontrarmos aqui, nós nos encontramos lá na glória. Tá bom? Fica com Deus. Amém.